Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Sérgio. No vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 5, semana 2, sétimo ano, língua portuguesa. Peço que vocês vejam o vídeo até o final, dê um like no nosso vídeo, comente abaixo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Essa semana traremos os vídeos da semana 2 e da semana 3, porque tem uma semana de recesso no meio aí, né? Optamos por colocar a semana 2 e a semana 3 juntas, porque o PET volume 5, de qualquer forma, termina no dia 30 de outubro, então tá tudo muito corrido. Então, essa semana tem aí dois vídeos por série, aí, por cada ano, aí, dois vídeos do sétimo ano. Enfim, vamos nessa. Atividade 1, leia o texto e faça o que se pede. Eu vou ler a questão aqui embaixo antes de ler o texto, porque, 01. Veja que o texto lido não possui pontuação. Pontue-o adequadamente. Eu já vou ler o texto e já pontuando. O último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pediram aos meus alunos, vírgula, tá até de vermelho a ver, que a gente já colocou a resposta, cujo tema era a culinária mineira. Ponto parágrafo. Então, meu aluno Nirton contou, dois pontos. Travessão, para iniciar a frase, certo dia, vírgula, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Ponto final. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua, vírgula, quando escureceu e o estômago roncou. Ponto final. Para provocá-lo, vírgula, eu gritei, vírgula, quando ele estava lá do alto do barranco, vírgula, soltando o papagaio. Dois pontos. Ô Nelson, vírgula, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr, vírgula. Nelson então começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, outra vírgula, e sabendo o quão rápido era meu irmão, ponto, parágrafo. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. Um pontinho final. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão. Nisso, ele... Ponto, parágrafo ali. Nisso, ele fez uma pausa a meu pedido, vírgula. Então, perguntei à turma, travessando do outro lado, como será que acabou a história? Célio deu o desfecho, mas inesperado, vírgula, que provocou gargalhar diante de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Olha só. Mas o final foi bem diferente, conta o Nirton. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápido foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou, vírgula, no chão, vírgula, os pedaços do frango e embarafusou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. Tá aí, foi colocada toda a pontuação do texto, que não tinha, aqui já com a resposta. Fonte Pereira e uma Crônicas Divertidas de Sala de Aula. Se vocês quiserem pesquisar e estudar mais sobre essas crônicas. A segunda questão, a 02, indique nas linhas abaixo a pontuação utilizada por você no texto e indique o motivo de seu uso. Foi usado o ponto final, que finaliza a frase afirmativa ou negativa. O próprio nome já disse. Foi usado também o ponto de interrogação, que é usado em questões, em perguntas. Qualquer momento que fazer uma pergunta, usa interrogação. Muito simples também. O travessão, que está acima, indica a fala dos personagens. Então, sempre que vai ter uma fala que o personagem vai falar dentro do texto, inicia a frase com travessão. Dois pontos. Introduzem fala de personagem. Geralmente o dois pontos vem primeiro. Vem os dois pontos, aí já depois de dois pontos já se usa a travessão. Os dois pontos, como falou aqui, introduz a fala de personagem. Quando o personagem vai falar, antes disso coloca dois pontos, travessão, e aí coloca a fala do personagem.
Ponto de exclamação indica que a frase foi dita com certa emoção, ou uma entonação assim, de emoção, para chamar a atenção, para dar uma ordem também, usa exclamação. Reticências indica que uma ideia ficou em aberto, deixando para o leitor subentender o restante. Ou também é usada a reticência, que é a mesma coisa praticamente, a interrupção do pensamento. Ali no texto escrito, você interrompe o pensamento, parece que o personagem, o autor ia dizer uma coisa e não diz, que dá no mesmo que a mesma coisa está escrita aqui, deixando a pessoa imaginar o que depois, ou se não, deixar na curiosidade, na dúvida mesmo, né? E vírgulas indicam pequenas pausas na leitura. Essa aqui falando de entonação, viu? Indica pequenas pausas na leitura. Mas ela é utilizada em vários momentos. Existe mais ou menos umas 20 regrinhas para o uso da vírgula. Vocês podem estar pesquisando sobre isso. A vírgula é usada em várias situações. Entendeu? É um dos sinais de pontuação, parece mais simples, mas um dos mais complexos na utilização correta, porque muda todo o sentido de uma frase quando é usada de forma correta ou incorreta. Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Nesta sexta-feira, 17, faz 20 anos que morreu no Rio de Janeiro o mais carioca dos mineiros, apontado por muitos críticos e leitores como o poeta moderno mais importante do Brasil, que é Carlos Drummond de Andrade. Eu não vou ler o texto inteiro, vocês podem estar lendo o texto, porque senão demora muito aqui, muito tempo, o vídeo fica muito longo. Vocês podem estar lendo essa história aí sobre Drummond, né? É mineiro, mas viveu a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Os seus textos, as suas histórias têm como cenário, são inspirados no cenário da cidade do Rio de Janeiro. Ele pode ser considerado em segundo texto também como um carioca, pelo fato de ter vivido muito tempo lá. E é um dos escritores brasileiros mais importantes. Mas ele nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais. O poeta não contou com o estímulo dos pais, fazendeiros decadentes, para seguir sua vocação. E ao contrário, foi praticamente obrigado a cursar uma faculdade e ter um diploma. E acabou formando-se em farmácia. Aqui eu li alguns trechos do texto, não li o texto na íntegra, fui saltando aqui, mas vocês podem estar lendo. Aqui o texto segue. Adolescente foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, já na região serrana do Rio, insubordinação mental. De volta a Minas, onde deu prosseguimento aos estudos, não resistiu à tentação e fundou a revista. Primeira manifestação inequivocadamente modernista de que participou. É muito interessante, eu acho muito interessante assim, a vida e obra de autores, escritores famosos. Isso enriquece muito o conhecimento prévio da gente, conhecimento de mundo. É muito importante, antes de você ler qualquer autor que seja, você conhecer a biografia dele. Até para na hora da interpretação você perceber mais ou menos como aquele autor pensa, porque isso ajuda muito na hora que você vê uma pergunta relacionada a determinado autor. Se você conhecer a biografia dele, você vai saber qual era a linha de pensamento dele. Então tem aqui no último parágrafo, ali só o último parágrafo, e sua estátua num banco da praia de Copacabana é prova definitiva de que continua sendo uma grande personagem da cidade, agora instalado para sempre num posto avançado de observação do cotidiano carioca. É ali, em frente à estátua, que a editora Record, dona dos direitos de toda a obra do poeta, distribui rosas e postais com frase dele para quem passar a partir das 17 horas. Nossa, que foi tirada do G1, Rio de Janeiro.
Está aí em 12/8/2020, quando foi tirada essa matéria. Aí vem as questões. A 01. Qual o assunto tratado nesta notícia? Os 20 anos da morte do poeta Carlos Drummond de Andrade. 2. Veja que a notícia está sem título. Que título você daria ao texto? Morte de Carlos Drummond de Andrade completa 20 anos. Porque a gente já falou em aulas anteriores, em vídeos anteriores, que a notícia traz a ideia principal no título e no subtítulo. E a primeira questão aqui foi qual o assunto tratado nessa notícia. Se for os 20 anos da morte do poeta Carlos Drummond de Andrade, o título tinha que vir destacar disso aí. Morte de Carlos Drummond de Andrade completa 20 anos. 03. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, mas passou grande parte da vida no Rio de Janeiro, tendo registrado o cotidiano da cidade em sua obra. Por isso ele era, de certa forma, carioca também. Então é por isso a expressão aí, o que é mais carioca dos mineiros, pelo fato de ele só ter nascido em Minas, mas ter vivido a maior parte da vida e escrito as suas obras no Rio de Janeiro, como está falando a resposta aí. 04. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Essa resposta é pessoal, mas a gente espera que todos conheçam. Atividade 3. Veja as charges e indique as críticas de cada uma delas. Texto 1. Aqui temos um campo de futebol, e aqui no banco de reserva tem um jogador segurando a bola. E um jogador sentado de cabeça baixa, está sentindo dor, está chorando. E esse outro aí é o massagista, o técnico, está aí consolando, conversando com ele. O que houve com ele? O jogador perguntou. Ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Então, isso aí incomodou o jogador e ele tirou um momento aí para refletir sobre isso. E essa mensagem sempre aparece, né, nos telejornais, quando tem a destruição lá na Amazônia, Pantanal ou Mata Atlântica. Aí eles fazem a comparação, né, equivalente a 20 campos de futebol, e muitas vezes cita o nome de campo famoso como Maracanã. Outra hora, quando a destruição é muito grande, eles comparam com o tamanho da cidade também. Então aí é uma crítica à destruição das florestas no Brasil, que é um negócio que está por demais, a destruição está enorme. E o texto 2, tempos modernos. Eu adoro esse nosso momento em família. Vocês podem observar aí, tem uma família, todos mexendo no celular e um no computador. Todos ali, cada um no seu mundo ali, mexendo provavelmente nas redes sociais. Então o personagem foi irônico, ele dizia que ele adora esse momento em família, porque na realidade não está acontecendo momento em família, está cada um envolvido no aparelho celular. Então esse é um problema dos tempos modernos, da era digital, que está acontecendo. E essa charge traz essa crítica. E aqui o texto 3. Tem aqui um homem segurando a mão da mulher que parece estar querendo sair correndo. E tem aqui, ó. Não acredito não. Não acredito não, amiga. Um queima no shopping. Aí o homem falou, calma mulher, é um incêndio. Aqui a charge faz referência a queima de estoque, né? A mulher já querendo correr pro shopping para fazer as compras. E é uma crítica ao consumismo desenfreado. Mas muitos até acreditam que seja machista essa charge, essa crítica, pelo fato de não só as mulheres ter o hábito de consumir mais, os homens também consumem, porque isso não depende de gênero, né? Depende de educação familiar e vários fatores, condições financeiras e muitos fatores que influenciam nessa parte. E o texto 4? E o carro do lixo, Joãozinho? Joãozinho está ali em cima de uma pilha de lixo com um binóculo, provavelmente está tentando localizar
o carro que pega o lixo. Isso aí é problema de lixo acumulado aí na rua. Aí vem aqui o texto, as respostas. O texto e a crítica. Texto 1. Crítica à destruição das florestas no Brasil, como eu afirmei lá no momento. Texto 2. Crítica ao uso excessivo de celulares, o que acaba afastando as pessoas dos relacionamentos reais. Texto 3. Crítica ao consumismo, e aqui vai destacar que pode observar até um certo machismo, né? Porque aqui colocou em evidência que o consumismo é só por parte da mulher, o que não é verídico. Texto 4. Crítica à falta de coleta de lixo em determinadas áreas urbanas. A gente pode observar que Joãozinho está tentando localizar o caminhão do lixo e não consegue. Então, pessoal, terminamos aqui a correção da semana 2 do PET 5, sétimo ano. Tem também tem no canal a correção da semana 3. Juntamos as 2 semanas, né, por causa do feriado aí, na semana de feriado. Peço que comente aí no canal, se inscreva quem ainda não é inscrito, dê um like nos nossos vídeos, veja os vídeos até o final. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo aqui essa ajuda para vocês todos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.